Muito bem, pessoal, retomando então nossa aula de exercício sobre crimes contra a fé pública, vamos agora continuando para a questão número 12. Olha aqui na tela, questão importantíssima. Presta atenção, Lúcio, ao acompanhar sua esposa a um posto de saúde, apropriou-se de um receituário médico em branco, mas com o carimbo do médico que havia atendido sua esposa. Com o intuito de faltar ao trabalho, ele preencheu o formulário atestando que deveria ficar 5 dias em repouso. Nessa situação hipotética, Lúcio praticou o crime de: letra A, falsificação material de documento particular; letra B, falsidade ideológica; letra C, falsidade de atestado médico; letra D, falsidade de sinal público; e letra E, falsificação material de documento público. Pessoal, eu já quero que nós possamos eliminar 2 itens aqui. Quais são esses itens que eu quero eliminar com vocês? Eu quero eliminar o item A e eu quero eliminar o item E, tá bom? Por que nós temos que eliminar estes itens? Na verdade não, vamos eliminar o item A por enquanto, porque ele fala de documento particular. E este médico ele atua onde? Ele atua na área pública. Ele é um médico que estava num posto de saúde. Logo, ele vai ter um caráter público esse documento. Eu não posso dizer que se trata de uma falsificação de documento particular. Beleza? Vem comigo aqui. Nós temos que analisar a situação da documentação em branco. Este aqui é o famoso documento em branco, que é uma situação muito cobrada aí nos concursos públicos. Vamos lá, deixa eu colocar aqui uma tela em branco para a gente falar sobre o documento assinado em branco. Olha só a situação, como é que funciona. Se eu tenho um documento, tá bom? Um documento que foi obtido de maneira legítima, mas preenchido indevidamente. Tá bom? Essa é a situação. Um documento que foi obtido de maneira legítima, mas preenchido indevidamente. Qual o crime que eu tenho? Eu obtive um documento, um cadastro para eu preencher, seja lá o que for. E dentro deste documento, eu informo informações indevidas. Qual que é o crime? Este é o crime de falsidade ideológica. Era este que eu queria eliminar também. Crime de falsidade ideológica. No caso aqui da questão, o Lúcio, eu pergunto a vocês, ele obteve este documento de maneira legítima? Não! Ele se apropriou, ele subtraiu este receituário médico. Logo, ele não obteve esse documento de maneira legítima, e sim de maneira ilegítima. Logo, eu não posso falar que houve o crime de falsidade ideológica. Beleza? Muito bem, esta é a primeira situação. Vamos então agora falar de documentos que foram obtidos de maneira ilegítima e preenchido indevidamente. E aí, qual crime eu tenho agora? Reparem, aqui eu tinha o crime de falsidade ideológica. Já nesta outra situação, como eu obtive o documento de maneira ilegítima, vem comigo, aqui eu tenho que fazer uma diferenciação. Eu tenho que diferenciar documentos públicos de documentos particulares. Olha só como é que fica então. Se por acaso eu tiver um documento, se esse documento for particular, que foi obtido de maneira ilegítima, eu vou ter o delito do artigo 298, falsificação de documento particular. Beleza? Se este documento for um documento público,
Eu vou ter o crime de falsificação de documento público, ok? Ah, professor, mas o documento não foi falsificado. O documento, materialmente, ele é verdadeiro. Este receituário médico que o cidadão pegou do médico, lá no posto médico, é um receituário médico verdadeiro. Tá lá com o carimbo verdadeiro do médico. É verdade. Este aqui é o entendimento da doutrina e da jurisprudência. Uma vez que aquele documento público, ele foi adquirido, ele foi obtido de maneira ilegítima, passa-se a ter uma falsidade material, mesmo que o documento estivesse materialmente verdadeiro. Ele era um documento materialmente verdadeiro, legítimo. Só que como ele foi obtido de maneira ilegítima e preenchido de forma indevida, entende a doutrina, entende a jurisprudência que, por se tratar de um papel em branco, que foi obtido ilegitimamente e preenchido de maneira indevida, eu vou ter a falsificação de documento particular ou a falsificação de documento público. Olha aqui então na tela, galera, olha como é que fica. Eu eliminei a letra A porque, obviamente, nós estamos falando de um posto de saúde e de um documento público que foi subtraído de um médico público. Logo, não vai ser um crime de falsificação material de documento particular. Não vai ser também a falsidade ideológica, porque a falsidade ideológica pressupõe que o agente obtém o material, obtém o documento de maneira legítima. Não é o crime de falsidade de atestado médico, porque esse é um crime próprio, que somente pode ser praticado pelo médico. Não incide também a falsidade de sinal público, porque não tem nada a ver com essa situação. Nós temos o delito de falsificação material de documento público. Letra E é o nosso gabarito. Sabe quantas pessoas acertaram essa questão? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Essa história de falsificação de papel em branco, de preenchimento indevido de papel em branco, já gerou muita polêmica, mas hoje está pacificado. E já estava pacificado, mas os alunos não conheciam e muitos erraram essa questão. Desde então, tem se cobrado com mais frequência nas provas, beleza? Então não vamos cometer esse vacilo. Para recapitular mais uma vez, preenchimento indevido de um documento que foi obtido de maneira legítima, falsidade ideológica. Entretanto, se este documento em branco foi adquirido ou foi obtido de maneira ilegítima e preenchido de maneira indevida, nós vamos ter o crime de falsificação de documento público ou falsificação de documento particular, em que pese ter sido obtido, subtraído um documento verdadeiro. Beleza? De fato, não é uma situação fácil, é um entendimento da doutrina e da jurisprudência, ok? Letra E, portanto, é o nosso gabarito. Olha aí na tela. Vamos em frente. Questão número 13. A conduta de quem faz declaração falsa de estado de pobreza para fins de obtenção dos benefícios da justiça gratuita em ação judicial é considerada: letra A, atípica; letra B, crime de falsa identidade; letra C, crime de falsidade ideológica; letra D, crime de falsificação de documento público; e letra E, crime de falsificação de documento particular. Afinal, qual crime comete aquele que atesta falsamente estado de pobreza para fins de obtenção dos benefícios da justiça gratuita lá na ação judicial? Por que ele faz isso? Para não ter que pagar honorários, para não ter que pagar custas. E aí, pessoal, qual o crime? Ou melhor, há crime nessa situação? Galera, não há crime. Não há crime. Essa situação é uma situação atípica. Professor, por que é atípica essa situação? Simples, vem comigo. Aquele que atesta perante o judiciário que é pobre e que, portanto, não pode pagar as custas judiciais, não pode arcar com os custos de acesso à justiça, esta situação admite contraprova. É uma alegação que o agente faz, mas que a parte contrária pode combater. Então não há uma presunção absoluta de veracidade, o que é dito quando o agente declara que é pobre, para fins de gratuidade de acesso à justiça. Tá bom? Não tem presunção de veracidade. Será combatido.
Logo, não há que se falar em qualquer tipo de falsificação. É uma situação específica que acontece no judiciário e que pode ser debatida e pode ser contestada pela parte contrária, assim como qualquer alegação que se faz perante o judiciário. Beleza? Logo, pessoal, atenção aí, questão atípica, questão 13, letra A é o nosso gabarito. Questão 14. Sobre os crimes contra a fé pública, é correto afirmar, letra A, para a configuração do crime de falsidade ideológica, basta que o agente omita, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou, em documento público ou particular, insira ou faça inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, sem finalidade específica. E aí, pessoal, certa ou errada essa letra A? Ela estava perfeita, ela veio muito bem até aqui. Até aqui ela descreveu perfeitamente o crime de falsidade ideológica. O erro da questão veio ao dizer que a falsidade ideológica não exige uma finalidade específica. Errado. Exige sim a finalidade específica de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Criar obrigação, prejudicar direito, alterar a veracidade de fato juridicamente relevante. Tem que ser praticado com este dolo, com essa intenção específica. Se eu simplesmente omito ou insiro uma informação falsa porque eu estou afim de fazer isso, mas sem uma finalidade específica de obtenção de vantagem, de prejuízo alheio, não há que se falar no crime de falsidade ideológica. O agente omite ou insere uma informação falsa para obter algum tipo de vantagem, para prejudicar alguém ou para alterar a veracidade de um fato juridicamente relevante. Beleza? Atenção. Letra B. Aquele que recebe moeda falsa de boa fé como verdadeira e a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade será isento de pena. E aí, galera, será ou não será? É crime de moeda falsa, aquele que recebe moeda falsa de boa fé como verdadeira e a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade será isento de pena? Reparem que ele recebeu a moeda falsa de boa fé. E aí depois que ele recebeu aquela moeda falsa de boa fé, ele fala, caramba, essa nota de R$50 é falsa, mas quer saber? Não vou ficar no prejuízo não. Eu vou passar para frente essa moeda falsa. E aí? Nós temos o crime de moeda falsa ou não? Temos sim, isso é crime, pessoal. Só que é uma modalidade privilegiada do delito de moeda falsa. A conduta, para vocês terem uma noção, ela tem uma pena de detenção, sequer será uma pena de reclusão, mas é crime. Logo, a questão quando ela diz, aquele que recebe moeda falsa de boa fé como verdadeira e restitui a circulação depois de conhecer a falsidade será isento de pena? Errado. Vai responder pelo delito sim, artigo 289, parágrafo 2º, pena de detenção de 6 meses a 2 anos, tá bom? E multa. É um crime de menor potencial ofensivo, mas é crime. Letra C. Um dentista que, no exercício da profissão, fornece atestado falso, responde pelo crime de falsidade de atestado médico. E aí, pessoal? Certo ou errado? Lembra lá do artigo 302? Artigo 302 do Código Penal, que é exatamente essa conduta de falsificação de atestado médico. É um crime próprio? Sim, é um crime próprio. Somente pode ser praticado por médico. Dentista não pode praticar o delito de atestado falso, de atestado médico falso, ok? Dentista, enfermeiro não podem praticar o delito do artigo 302 do Código Penal, somente aquele que é médico. Logo, questão errada, beleza? Errada. Letra D. Para os efeitos penais, o cheque pode ser objeto do crime de falsificação de documento público. E aí? Certo ou errado, galera? Lembra do cheque? Lembra do cheque? Título ao portador ou transmissível por endosso? Lembra dos documentos particulares, mas que são equiparados a documentos públicos? Lá do artigo 297, parágrafo 2º, que não pode esquecer de jeito nenhum porque é muito cobrado em prova. Pessoal, a questão está correta. O cheque, de fato, ele pode ser equiparado a documento público, vai ser equiparado a documento público, e o agente que falsifica um cheque responde pelo crime de falsificação de documento público, ok? Letra E.
O crime de falso reconhecimento de firma ou letra não se consuma em casos de documentos particulares. Errado, se consuma sim, tá bom? Artigo 300 do Código Penal. Falso reconhecimento de firma ou letra se consuma também em casos de documentos particulares. A única diferença é que quando houver o falso reconhecimento de firma ou letra em documentos públicos, a pena é mais grave. Quando houver a falsificação de firma ou letra em documentos particulares, a pena será mais branda, mas haverá ainda sim crime, ok? Letra D, portanto, é o nosso gabarito. Vamos para a questão número 15. A conduta de atribuir-se falsa identidade para obter vantagem é subsidiária, ou seja, só responde por este crime o acusado se o fato não constituir elemento de infração penal mais grave. Como é que é, professor? Vamos ler de novo? A conduta de atribuir-se falsa identidade para obter vantagem é subsidiária, ou seja, só responde por este crime o acusado se o fato não constituir elemento de infração penal mais grave. Afinal, o crime de falsa identidade é subsidiário ou não? Vem comigo. Pessoal, esse delito de falsa identidade está lá no artigo 307 do Código Penal. E ele pode ser praticado de diversas formas, mas em regra ele é praticado perante a polícia. Aquele sujeito que é abordado em ação policial, que possui antecedentes criminais, que muitas vezes possui um mandado de prisão em aberto contra ele, para que não seja preso, ele mente a respeito do seu nome. Ele fala que o nome dele é João, sendo que o nome dele é Manuel. A polícia fala, seu nome é João? João da Souza Silva? Deixa eu procurar aqui para ver se tem mandado em aberto. Não tem, então tá bom, você tá liberado. Ele mentiu sobre a sua identidade com a finalidade de obter algum tipo de vantagem, que no caso aqui era não ser preso, ok? Logo, nós temos nessa hipótese específica o crime de falsa identidade. Cuidado, muito cuidado. Neste exemplo que eu trouxe para vocês, ele apresentou alguma documentação falsa para a polícia? Não. Ele simplesmente falou, olha, meu nome é João, sendo que o nome dele era Manuel. Ele falou, ele escreveu, seja o que for. Mas ele não apresentou um documento falso. Porque se ele tivesse apresentado, o nome dele é João, né? Se ele tivesse, não, o nome dele é Manuel. Se ele tivesse apresentado um documento falso, dizendo lá, olha aqui esse meu documento, meu nome é João da Souza Silva, tá aqui meu documento. E esse documento fosse falsificado, aí ele não responderia pelo crime de falsa identidade. Muito cuidado, pessoal. Falsa identidade, olha aí na tela, artigo 307 do Código Penal. Não entendam esta falsa identidade com documento de identidade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Falsa identidade é uma alegação de que, olha, meu nome é tal, eu sou tal pessoa, sendo que não é. Sendo que não é. Então, esta vai ser a falsa identidade. A falsa identidade, ela não vai se confundir com o delito do artigo 304 do Código Penal, que é o crime de uso de documento falso. O uso de documento falso é outra conduta. Se ele tivesse apresentado uma documentação de identidade falsa, ele responderia pelo artigo 304. Se ele simplesmente fala que o nome dele, ele atribui a si mesmo uma identidade falsa, crime de identidade falsa, de falsa identidade, artigo 307 do Código Penal. E sim, a falsa identidade é subsidiária. Por quê? Reparem, se eu só falo, meu nome é João, sendo que meu nome é Manuel, falsa identidade. Só que agora, além de falar que meu nome é Manuel, meu nome é João, eu apresento um documento, a conduta do artigo 307 da falsa identidade está inserida aqui. Só que eu não vou responder por ela. Por que não? Porque eu tenho um tipo penal mais grave, que é o artigo 304 do Código Penal. A conduta do artigo 307, a falsa identidade, é subsidiária. Somente será aplicado o artigo 307 se não houver um crime mais grave. Se nesta conduta de atribuir a si mesmo a falsa identidade não tiver sido usado, por exemplo, uma falsificação documental. Beleza? Questão 15, excelente questão, tá correta. Correta essa questão. Beleza?
Questão 16. Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores no que se refere à ação penal pública e privada, a crimes contra a fé pública e crimes contra a ordem tributária, julgue o item seguinte. O criminoso que, ao ser abordado por autoridade policial, atribuir-se falsa identidade no intuito de não ser preso, praticará crime contra a fé pública. Opa! Não é exatamente isso que a gente acabou de falar? Outra questão sobre o crime de falsa identidade. Até aqui eu sei que a questão está certa. Vou ler de novo. O criminoso que, ao ser abordado por autoridade policial, atribuir-se falsa identidade, fala que o nome dele é João, sendo que é Manuel, no intuito de não ser preso, praticará crime contra a fé pública. Certo, certo. Só que a questão continua. Não estando sua conduta acobertada pela autodefesa. Eu posso considerar que essa atribuição a si mesmo de um outro nome, de uma falsa identidade, é uma forma de se defender? Está dentro do direito de defesa? Se insere no contexto do nemo tenetur si detegere, de não produzir provas contra si mesmo? Não, pessoal. Não haverá o direito de mentir para a polícia. Não haverá em relação à sua qualificação. Em relação aos fatos criminosos, pode mentir à vontade se você é o indiciado, beleza? Mas em relação a quem você é, à sua identidade, isso não pode ser omitido, tampouco mentido para a polícia, ou mesmo em outras situações, mesmo com particulares, tá bom? Mesmo entre particulares, ninguém tem o direito de praticar falsa identidade. E perante a polícia, ainda que o agente tenha um mandado de prisão em aberto contra ele e falar, mas eu estou me defendendo de ser preso, logo eu posso mentir sobre o meu nome? Não, não pode. Não pode. Beleza? Vai responder pelo crime de falsa identidade. Só que nós temos uma súmula para isso. Essa questão aqui está correta, está perfeita a questão. Inclusive essa segunda parte, não estando sua conduta acobertada pela autodefesa. Questão correta. Olha aqui a súmula 522 do STJ. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Essa questão aqui, essa súmula 522 do STJ é muito cobrada em concursos da área policial. Não tem o direito, aquele que tem um mandado de prisão em aberto contra ele, de mentir a respeito da sua identidade. Vai responder sim pelo crime de falsa identidade, artigo 307 do Código Penal, ainda que em situação de alegada autodefesa. Questão 17. Situação hipotética 1. João, durante a abordagem por um policial militar, atribuiu a si nome diverso, a fim de se esquivar de mandado de prisão pendente de cumprimento. Olha aqui, mais uma questão, hein? João, durante a abordagem por um policial militar, atribuiu a si nome diverso, a fim de se esquivar de mandado de prisão pendente de cumprimento. Beleza, essa é a situação número 1. Galera, já vamos falar? Essa é a situação número 1. Qual crime será? Tranquilo, né? Eu tenho aqui o crime de falsa identidade. Artigo 307 do Código Penal. É exatamente esta conduta do artigo 307, a falsa identidade. Ah, professor, essa questão da falsa identidade cai somente em provas das carreiras policiais? Não. Olha aqui, ó, concurso da Secretaria da Fazenda, pessoal. Tem que conhecer bem essas situações. Situação hipotética 2. Caio, durante a abordagem em blitz policial, apresentou documento de identidade falso, estando ciente da falsidade do documento. Vem comigo aqui, pessoal, olha só a situação. Se você não soubesse da diferença entre o crime de falsa identidade e o crime de uso de documento falso, você errava essa questão. Porque a questão levava você a crer que nós temos aqui uma identidade falsa, o crime de falsa identidade do artigo 307. Olha, ele apresentou um documento de identidade falsa. Logo, pessoal, vai botar as alternativas aqui. Olha, essa situação hipotética 2 é um crime de falsa identidade. E aí você fala, poxa, realmente, né? Falsa identidade? Apresentou uma falsa identidade? Não, não vai ser. Por quê? Porque a falsa identidade é subsidiária. Olha aqui a falsa identidade aqui em cima, onde a pessoa se atribui um nome diverso do seu, sem apresentar um documento falso. Na situação hipotética 2, o Caio apresentou um documento falso. Ele fez o uso da documentação falsa, beleza? Vamos ver então as questões, as alternativas.
Considerando as situações hipotéticas 1 e 2, assinale a opção correta. Letra A. Apenas Caio praticou o crime, porque a conduta de João está cobertada pelo direito de ampla defesa. Errado, súmula 522, acabamos de ver. Letra B. Ambos praticaram crime de falsa identidade. Errado, somente o João praticou falsa identidade. Letra C. João praticou crime de estelionato. Não teve estelionato. Letra D. Caio praticou crime de falsa identidade. Olha aqui você errando. Olha aqui você errando. Marcando letra D. E João, crime de falsidade ideológica. Nada disso. Nada disso. Letra E é o nosso gabarito. Por quê? Porque João, sim, praticou o crime de falsa identidade. Artigo 307. E o Caio? O Caio praticou o crime de uso de documento falso. Artigo 304 do Código Penal. Vem comigo. Se por acaso a questão... Vamos além, vamos aprofundar. Se a questão tivesse falado, olha, o Caio apresentou um documento de identidade falso que ele próprio tinha falsificado. Se ele próprio tivesse falsificado e agora estivesse fazendo uso, neste caso, este uso de documento falso vai ser um exaurimento da falsificação de documento público. Logo, se a questão tivesse dito, olha, foi Caio quem falsificou esse documento, Caio responderia pelo artigo 297 do Código Penal. A questão não fala isso. A questão só fala que ele usou esse documento falso. Se ele somente usou, ele vai responder pelo artigo 304 do Código Penal. Uso de documento falso. Professor, qual que é a pena do uso de documento falso? É a pena correspondente à falsificação. Então, falsificar documento público, pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Usar um documento público falsificado, pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. A conduta do Caio é bem mais grave do que a do João, tá bom? A do João é uma conduta de menor potencial ofensivo. Beleza, galera? Tranquilo? Na tela, letra E, portanto, nosso gabarito. Questão 18. Silas, maior e capaz, foi abordado por policiais militares e, ao ser questionado acerca do documento de identificação, apresentou como sendo seu o único documento que carregava. Que documento era esse? Um título de eleitor. Autêntico. Autêntico. Pertencente à terceira pessoa. Nessa situação hipotética, letra A. A conduta de Silas ajusta-se ao crime de uso de documento de identidade alheio. Letra B. Silas praticou o crime de falsidade ideológica. Letra C. Configurou-se o delito de uso de documento falso. Letra D. Silas perpetrou o crime de falsa identidade. E letra E. A conduta de Silas foi atípica, pois ele exibiu o documento apenas por exigência dos policiais. E aí, galera? Afinal, qual crime nós temos, qual crime foi praticado por Silas? Ele foi abordado e ele apresentou como sendo seu o único documento que carregava, um título de eleitor autêntico pertencente à terceira pessoa. Eu posso dizer que houve a falsificação de um documento público? Não. Esse documento público, ele é autêntico. Eu posso dizer que houve o uso de documento falso? Não, porque ele apresentou um documento autêntico, um documento verdadeiro, mas que pertencia a outra pessoa. Eu posso dizer que ele praticou a falsa identidade, porque ele deu a entender que era ele aquela outra pessoa? Eu poderia. Mas a falsa identidade é um crime subsidiário. E nós vamos ter um crime específico para esta conduta de apresentar como seu um documento verdadeiro, alheio, que pertence a outra pessoa. Logo, galera, a nossa conduta, a conduta do Silas, está aqui. Ajusta-se ao crime de uso de documento de identidade alheio. Ah, professor, mas título de eleitor é documento de identidade? Sim, tá bom? Qualquer documento de identidade serve aí para a conduta do artigo, onde é que está isso? Artigo 308 do Código Penal. Beleza? Artigo 308 do Código Penal. Essa questão é de qual concurso? Analista judiciário do TRE. Por isso que eles usaram o título de eleitor, mas poderia ser aqui qualquer documento. Se você apresenta um documento alheio como sendo seu, incide a conduta do artigo 308 do Código Penal. Beleza? Documento alheio verdadeiro. Vamos em frente. Questão 19. Com relação aos crimes previstos no Código Penal, julgue o item que se segue.
A falsa atribuição de identidade só é caracterizada como delito de falsa identidade se feita oralmente, com o poder de ludibriar. Quando formulada por escrito, constitui crime de falsificação de documento público. E aí, certo ou errado essa questão? Vem comigo aqui. Pessoal, o crime de falsa identidade ele pode ser praticado de qualquer forma, é um crime de forma livre. Em regra, ele será praticado pelo meio oral. Em regra, pelo meio oral. Qual é o seu nome? Meu nome é Fernando, sendo que na verdade meu nome é João. Então, geralmente ele é praticado pelo meio verbal. Mas ele pode ser praticado pelo meio escrito. Vira a polícia e fala, olha, escreva aqui o seu nome completo e eu escrevo o nome completo de outra pessoa. O crime de falsa identidade foi praticado? Foi. Eu não estou usando um documento falso, eu estou escrevendo o meu nome ao invés de falar. Haverá o crime de falsa identidade ainda assim. A questão, ela está errada, porque fala que a falsa atribuição de identidade só é caracterizada como delito de falsa identidade se feito oralmente, com o poder de ludibriar. Errado. Ela pode sim ser praticada pelo meio escrito. Beleza? Questão 20. A conduta consistente de usar fita adesiva ou isolante para modificar letras ou números da placa de veículo automotor não caracteriza, segundo o STJ, crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, subsistindo, entretanto, a responsabilidade penal por crime de falsificação de documento público. Pessoal, nós temos o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Beleza. O fato do agente colar lá uma fita isolante para alterar a letra, por exemplo, esse C virar um O, viraria um O botando ali uma fita isolante na placa veicular, configura ou não o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Já teve muita polêmica sobre isso, mas o entendimento mais recente da jurisprudência é que configura sim. Ainda que esta adulteração não seja uma adulteração definitiva, uma vez que removido a fita isolante, enfim, não vai estar prejudicada ali a identificação do veículo, ela tem o condão de ludibriar a autoridade de trânsito. Logo, vai configurar sim o delito aquele que coloca uma fita isolante na sua placa veicular para ludibriar, enfim, todas as autoridades públicas. Beleza? A questão fala, a conduta consistente em usar fita adesiva ou isolante para modificar letras ou número de placas de veículo automotor não caracteriza, segundo o STJ, crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor? Errado. Caracteriza sim. Tá bom? Caracteriza sim. Vamos em frente. Artigo 311, tá, pessoal? Artigo 311 do Código Penal. Questão 21. A conduta que consiste em divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a outrem, conteúdo sigiloso de processo seletivo para ingresso no ensino superior. Letra A é tipificada como crime, apenada com reclusão. Letra B não encontra tipificação na lei penal. Letra C é tipificada apenada com detenção, como crime, apenada com detenção. Letra D, só encontra tipificação na lei penal quando se tratar de instituição pública de ensino. E letra E, é enquadrada como infração penal sujeita a pena de prisão simples. E aí? Conduta que consiste em divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a outro em conteúdo sigiloso de processo seletivo para ingresso no ensino superior. Nós estamos falando aqui de ingresso no ensino superior. Mas essa situação, ela será aplicável quando há algum tipo de fraude para ingresso no ensino superior, quando houver fraude em qualquer concurso público, quando houver fraude em qualquer prova prevista em lei, por exemplo, prova da OAB. Em todas essas situações, nós vamos ter o crime sim, e é um crime, não é uma contravenção penal, é o crime de fraudes em certames de interesse público, artigo 311-A do Código Penal. Nosso gabarito será a letra A, porque é tipificada como crime e é tipificada como crime apenada com reclusão, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá bom? Artigo 311-A do Código Penal. E para a gente chegar ao fim, finalizar, última questão. No que se refere aos crimes contra a fé pública e outras falsidades, julgue os itens a seguir. Os crimes contra a fé pública são crimes materiais, exigindo a produção de um resultado danoso à sociedade. Errado em regra,
os crimes contra a fé pública são crimes formais. Alguns serão crimes materiais, mas em regra serão crimes formais. Segundo, dada a relevância do objeto jurídico tutelado, não se admite o princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública. Certo, já falamos sobre isso. Terceiro, atribuir-se nome falso com o propósito de praticar estelionato implica o concurso material entre dois crimes. E aí, pessoal, será? Se eu tenho a intenção de praticar estelionato, artigo 171 do Código Penal, e para tanto eu uso um nome falso, que seria aqui o artigo 307 do Código Penal, a falsa identidade, vai implicar o concurso material? Eu tenho que responder pelos dois delitos? Claro que não. Por que não, professor? Porque existe a súmula 17 do STJ. Súmula 17 do STJ, que vai dizer que o falso resta absorvido pelo crime de estelionato quando a sua única intenção, o único objeto deste falso foi com a finalidade de praticar o crime de estelionato. Logo, nós aplicamos nessa situação o princípio da consunção. O crime fim, estelionato, absorve o crime meio, que seria aqui a falsa identidade ou qualquer outro falso que venha a ser utilizado com a finalidade de praticar estelionato. E letra 4, questão 4, alterar a numeração de placa de veículo automotor com fita adesiva preta, embora seja falsificação grosseira, configura adulteração de sinal identificador de veículo. Correto, acabamos de falar sobre isso também. Logo, questões 2 e 4 estão corretas, nosso gabarito é a letra D. Tá bom? E aqui tem o gabarito de todas as questões que fizemos neste bloco, vem comigo, e no bloco anterior. Galera, bons estudos. Aqui encerramos Crimes contra a Fé Pública. Até a próxima. Tchau, tchau.